Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Empreendedor. Gente, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar também. Segue aí não só a nossa agenda, como segue todas as nossas redes sociais, beleza? E, gente, hoje a mesa tá grande hoje, né? Então, aqui é tipo coração de mãe, cabe mais um. A gente chegou aqui? Vambora, senta aqui, porque você já me conhece já, né? Eu já tenho... Natália, acho que Natália que não me conhece ainda. Misterioso. Tô gostando. É tipo assim... É um podcast misterioso. Um podcast misterioso. Ela veio aqui e falou assim, cheguei. Vem, senta também, não tem problema não. E, gente, hoje vamos bater um papo com a Natália Abreu. Vocês vão conhecer a história dela, tá? Mas também estou aqui com a Karen Rose, né? E com a Jéssica de Alcântara, que tá aqui me acompanhando, porque para ficar mais interessante, né, gente? Exatamente. Se fosse só eu, não conseguiria desenvolver. A gente vai levantando as bolas aqui pra Natália brilhar, né? Exatamente, com certeza. Então, Natália, obrigado, tá? Por você ter vindo aqui. A gente queria conhecer um pouco mais a sua história primeiro, Natália, e aí a gente vai de onde você veio, como que você desenvolveu o seu lado empresária até os dias de hoje. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô me achando chiquíssima estar no podcast, assim, eu tô achando que eu venci na vida de vez mesmo. Muito feliz. Fico muito feliz também de estar... Eu conversei um pouquinho com a Karen antes da gente começar, então, assim, fico feliz também de estar perto de pessoas também que ficam na parte de liderança, mulheres também fortes aí nesse começo, que dá um pouco de esperança de bons tempos por vir aí, né? Mas fica tranquila que esse daí é só um convite só, porque como elas aqui, quando vê, já olha a mensagem, Pedro. Ai, meu Deus, mais um pode ou palestra, ou co-evento, ou o que for. Mas, então, a gente queria saber, você já é daqui de Niterói? Quanto tempo? Eu sou de Niterói, nascida em Niterói, porém fui criada em Macaé, a minha infância, o começo da vida adulta em Macaé, e resolvi fazer veterinária. Passei em algumas faculdades, escolhi para Minas Gerais, em Uberaba, interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, porque eu sempre fui apaixonada por bicho, tudo quanto é tipo de bicho. Então, lá nesse hospital veterinário, que é onde eu fiz a faculdade, é um hospital referência que pega todas as espécies. Então, desde gado de corte até preguiça, lobo-guará. Sensacional. Tudo um pouco. Como eu não sabia que área que eu ia escolher, amava todos os bichos com a mesma intensidade, fui pra lá pra poder destrinchar, né? Fiz boa parte, até o 8º período da minha faculdade, voltado pra gado de corte, por incrível que pareça. Gado de corte. Eu não tenho gado de corte. Boi pra fazer carne. Sim, eu já tô... Churrasco. Sim. Exato. Eu já tinha imaginado que fosse isso já. É um mundo muito distante de Niterói, né? Assim. Não, total. Eu sou totalmente urbano. É muito distante. O máximo que eu conheço de mato é quando falam que eu vou pra alguma cidade daqui próxima, como Maricá. Cidade boa, né? Cidade boa, né? Cidade boa. Eu fui... Itaboraí também. Muito distante também. Então, eu acabei indo para esse ramo de pequenos animais. Graças a Deus, me formei em dezembro. Em janeiro, já estava empregada. Só que eu sempre tive uma coisa para inovação. Sempre gostei de coisa diferente. Era algo que me movia. E eu fui para São Paulo. Escrevi uma carta para o melhor estúdio que eles tinham lá de fisioterapia e reabilitação para cães e gatos. Nossa, reabilitação. Um estúdio em Pinheiros, a Tessa, que é veterinária, é super conhecida. E, assim, eu não conhecia ninguém lá. Eu falei, mas uma boa vontade e a curiosidade é meio caminho andado, né? Então, eu escrevi um texto, um e-mail enorme, falando por que ela devia me chamar para ser estagiária dela. E, por incrível disso, ela topou. E eu morei um tempo em São Paulo, fiz a minha especialização em reabilitação lá, voltei para Uberaba, que é uma cidade do interior, e fui muito bem recebida, porque ninguém trabalhava com isso lá, né? E aí a vida foi levando, eu era daqui, né? Só que tava lá. Conheci meu marido, e meu marido, que é de lá, foi transferido para cá. Caramba. E aí nessa loucura toda, ele veio, falei, bom, se minha família, meu marido tá, vão-me também, né? Tive que me reinventar aqui.
Só que quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum colega veterinário. A minha história toda de medicina veterinária foi em Minas, né? Não conhecia nenhum colega aqui. E fui batendo de porta em porta, entregando currículo, mostrando meu trabalho. Ia fazendo algumas consultas, mas nada que me desse muita estabilidade, né? E aí, nisso, começa a veia que a gente não sabia que a gente tinha, que é a veia empreendedora. Então, assim, eu não tinha a forma de entrar, eu não tinha o dinheiro para o investimento, mas eu sabia entrar com trabalho. Então, fiz um projeto com todos os custos, levantei tudo, pedi ajuda para quem tinha, para quem não tinha esses dados e tal. Levantei um projeto e apresentei para um grupo que queria entrar como sócio financeiro. Falei, olha, eu sei isso, a forma de fazer é isso. E eu entro com o trabalho a hora do jeito que vocês quiserem. Eu sei trabalhar, eu não tenho dinheiro, mas o trabalho eu sei fazer. E aí, me foi confiada essa oportunidade há 3 anos atrás. E a gente abriu uma unidade em São Francisco, que é a Animais Pet Center, a minha pet shop. Sim. E em 3 anos, a gente foi de 1 para 7 unidades. Então, foram 3 anos de muito trabalho. Nossa. E muito suor e muita bênção aí por trás pra gente conseguir levantar o que a gente foi. Mas assim, a Animais, ela nasceu de uma dor, de uma inquietude. Eu tinha meu primeiro filho, então precisava o porquê dar certo, né? Sabia por quem que eu estava caminhando. E tô aí, firme e forte, se Deus quiser. Sensacional. É muito bom, Muito né? bom. Muito bom. Fala, pode falar. E como que você, quando comanda uma empresa, né? Você não tinha comandado nenhuma empresa. Nunca. Como que você se vê como líder, né? Gestora daquele ambiente e fazer ela crescer tanto em tão pouco tempo, né? Não é fácil. Mas eu acho que... Eu acredito que o erro, ele ensina mais do que o acerto. Então, eu tenho a consciência de que eu ainda erro com frequência, mas erro menos do que eu errava. Eu erro em coisas diferentes do que eu já errei ao longo desses 3 anos. O que eu acho que me ajudou, por mais que eu não tenha tido essa veia empreendedora, eu sempre gostei de pessoas. E pessoas nunca foram um grande desafio para mim. Então, assim, eu brinco que a gente tinha até falado anteriormente. Para mim, as pessoas são a dor e a solução ao mesmo tempo. Então, eu fui ao longo do tempo tentando, por mais que a gente seja uma empresa muito nova aqui em Niterói, somente 3 anos, eu tentei começar da forma certa. Então, eu comecei implementando cultura. Por quê? Porque no primeiro ano de empresa, eu senti que todo mundo era cada um de um lugar, todo mundo trazia sua própria cultura e ficava meio que a casa da mãe Joana, né? Cada um com seu jeito, sem processos definidos, sem protocolos a serem seguidos. E aí a gente vai errando e vai aprendendo. Então, aí a gente foi formando esses processos, formando essas pessoas e formando a Animais como empresa em relação à cultura. E isso tem seu custo. Então, várias pessoas... Olha, não, se essas são as regras, aqui eu não me encaixo. Ou aqui é o meu lugar. Então, assim, com o tempo, o que eu acho que me ajudou a começar a liderar foi esse caminho. Gostar de pessoas e revisitar meus erros. Aonde que eu posso ter errado aqui? Aonde que eu posso melhorar aqui? E isso foi me levando a ir aprendendo e começando a liderar uma equipe que a cada ano foi crescendo, né? Hoje nós somos 62 pessoas. Que legal. Engraçado, né? Que dificilmente, às vezes, o empreendedor começa com esse feeling, né? De liderança. Isso que eu acho que foi o sucesso veio tão rápido exatamente por esse feeling. Empresa não funciona sem pessoas. Não. Você pode ser um ótimo veterinário, você pode ser um ótimo... Fala outra função aí. Vendedor banhista. Né? Claro. Mas para ser empresário tem que ter o feeling de pessoas, de processos, né? Sim. Para engajar e fazer a equipe andar, né? E foi interessante porque foi quando eu fui ter o meu segundo filho, o Tomás, que eu precisei pela primeira vez me ausentar da empresa. Aquilo que a gente estava falando, né? A gente que empreende, não tem férias, não tem nada. A gente vive aquilo ali. Então, eu brinco que é escravo de si mesmo. É isso. É exatamente isso. Só que quando eu me vi ali parindo a segunda criança, trabalhei até o último dia. Eu abaixava no estoque, pô, falava, ela vai parir essa criança aqui, pelo amor de Deus. Aí eu tive meu neném, fui obrigada a me ausentar, né? Ali, nas prioridades, o meu filho, obviamente, era a prioridade número 1. Então, eu pude ver a minha empresa de longe pela primeira vez, com uma outra ótica de que quando a gente está preso no operacional, a gente não consegue, né? Sim. Então, quando eu consegui olhar de longe, eu entendi. Antes a gente tinha aquele missão, valores, né? Que a gente tem em apresentação de PowerPoint normalmente. Mas ali eu entendi o propósito da minha empresa. Eu olhei e falei, olha, o propósito da Animais Pet Center é encantar pets e pessoas.
A gente vê muito em pet shop, o lugar do seu pet aqui, o seu bicho feliz aqui. Eu falei, mas de nada adianta só o pet feliz se o tutor não tá feliz, se o tutor não tá confiando no nosso trabalho, se o tutor não tá satisfeito com isso aqui. Então, quando eu vi esse propósito, por isso que eu quis colocar no nosso propósito pessoas, justamente por esse nicho que eu me importo tanto. E quando a gente viu isso, eu falei, bom, se o meu propósito como empresa é encantar pets e pessoas, eu acho que nada mais justo que eu encantar primeiro as minhas pessoas, a minha equipe. E aí eu fui fazendo alguns processos para as pessoas entenderem o quanto eu as valorizava. Então, coisas pequenas, mas assim, eu fui de loja em loja e falei, o que você não gosta no uniforme? Aí começaram, eu detesto esse uniforme, essa cor é horrorosa, essa gola não tem condição. Esse aqui suja muito, eu trabalho no estoque e suja demais. Falei, bom, o primeiro passo é todo mundo se sentir bem no ambiente de trabalho. Então, a gente trabalhou nessa parte humana, de colegas que se deem bem, de pessoas que compartilham mais ou menos a mesma postura e tal, junto com se sentir bem. É muito importante a gente se sentir bem consigo mesma, né? Você ir trabalhar com um uniforme que você não tá confortável. Falei, então tá bom, vamos mudar os uniformes. E aí, nós somos uma empresa que nós temos 5 tipos de uniforme. E a pessoa pode escolher qual uniforme ela quer. Tem o azul, tem o rosa, tem o amarelo, o branco. Nossa, é diferente. E é super legal, porque eu sinto que as pessoas, assim, entanto que começaram a ter clientes que falam, vocês não vendem a blusa de uniforme de vocês? Não, eu acho o máximo. Aí, alguns filhos de funcionário, poxa, faz do meu tamanho, tia Nath. Eu falo, eu vou fazer pra você. Então, assim, isso se tornou legal, porque eles estão se sentindo, além de várias outras ações, se sentindo parte de uma comunidade que, de fato, a gente é. Então, eu comecei olhando pelas minhas pessoas. Quais que são os problemas de convívio? Como que tá a sala de descanso deles? Para eles, no momento de almoço, terem um lugar climatizado, um lugar confortável para eles ficarem. Como que tá a geladeira? Tá conservando os alimentos deles de forma adequada? Esses tipos de coisa fizeram a Animais, desde o interno do seu propósito, encantar pets e pessoas, começando pelas nossas pessoas. Então, o que eu acho legal? Se vocês entrarem em uma das nossas unidades, vocês vão reparar que em todos os uniformes, independente de qual for, está escrita essa frase atrás das costas de todo mundo. Encantar pets e pessoas. E algumas das nossas unidades têm na parede também. Uhum. Então, a gente leva esse propósito com muito afinco. E isso ajuda a gente a criar a nossa cultura. Porque quando a gente tem algum problema de relacionamento, eles sabem que o desrespeito não é algo que entra dentro de Animais. Uhum. Não é agora e não é nunca. Então, assim, a gente já teve casos de demitir clientes. E falar, olha só, eu não aceito desrespeito entre os colegas, mas com a minha equipe eu também não aceito. Então, assim... Eu acho sensacional essa divisão, né, de primeiro, quando você falou, não, primeiro eu vou cuidar das minhas pessoas. E esse ponto ali da gestão em que você priorizou a sua equipe e eles se sentem acolhidos, entendidos, ouvidos e que eles são prioridade. Não, eu não tô aqui, nem sempre o cliente vai ter razão, porque às vezes o cliente ele assume esse papel ali de senhor da razão e aí o dono da empresa nem escuta o funcionário, né? Então, acho que isso faz um papel, uma ponte muito importante com a cultura empresarial. E você trouxe um ponto também que eu estava observando sobre o empreendedorismo, que você comentou, eu não sei empreender, não sabia ainda. Quando, na verdade, você já estava empreendendo, quando você já tinha essa atitude empreendedora quando você estava lá buscando o seu estágio, né? Que você criou uma inovação, uma entrevista de emprego ali através daquela carta em que a outra profissional nem sabia que precisava, né? Foi extraordinário. E como a gente pontuou aqui, isso é muito difícil de ver. É muito difícil de encontrar profissionais que já estejam preparados. Porque se você é veterinário, se você é desenvolvedor, se você tem... Independente de qual área da sua formação, se você quer ter uma empresa, você precisa primeiro ter essa atitude, né? Ter esse posicionamento como empreendedor. E aí, o que eu queria saber de você é que o empreendedorismo ele também está muito relacionado à inovação. Vocês buscam isso, vocês criam um cronograma, um planejamento? Como é que a inovação entra na estrutura empresarial de vocês para que vocês estejam sempre à frente desse mercado? Então, eu gosto muito de visitar as feiras relacionadas ao mundo pet, eu não perco nenhuma, e eu acho que é um lugar muito legal para isso, porque a gente está vendo ali as pessoas que estão desenvolvendo, às vezes, novas ferramentas de CRM, novas soluções para o mercado, lançamento de produtos, e o networking também, conhecer, às vezes, pessoas que você não conheceria em outro ambiente e você poder se relacionar
relacionar e trocar mesmo, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto dessa tecnologia é estar sempre atualizada, pelo menos nas convenções e nas feiras do ramo pet. E costuma ter muitas feiras de ramo, do ramo pet? 2 grandes no ano. A gente tem em São Paulo, que é a maior de todas, e a gente tem em Campinas. São em meses diferentes, então todo mundo que vai em uma normalmente vai na outra. Então, é a Super Pet, que é em Campinas, e é a Pet South America, que é em São Paulo. São nacionais ou são internacionais? Elas são nacionais, então, assim, normalmente são empresas brasileiras que fazem parte desse lançamento, só que dentro do nosso ramo pet, a gente tem muitas empresas internacionais que são a Royal Canin, são vários títulos de ração, fábricas de ração diferentes, que trazem também. Na Pet South, que é essa de São Paulo, tá tendo um ramo muito interessante agora de importação chinesa. Então, igual a gente está tendo esse movimento no ramo mesmo. Mas isso você está dizendo de tecnologia, de produtos... Tudo relacionado. Tudo relacionado a pet. Tudo relacionado. São 3 dias de uma, 2 dias de outra, que é tudo relacionado ao ramo pet. Nessa de São Paulo tem até o ramo vet junto, que é a parte de produtos de ultrassom, de máquinas de hemograma, tem tudo que você puder imaginar, rodeando esse mundo, até concurso de groomer, de dosadores, tudo junto. Tudo porque esse ramo, eu não sei se eu que não percebi, eu sou um amante, assim, de tanto de cachorro quanto de gato, né? Eu não tenho, tadinho, porque eu não tenho tempo nem pra mim, aí eu vou ter tempo pro bichinho, tá? Aí vou acabar deixando ele lá sozinho lá, por isso que eu não tenho, mas quando eu vejo na rua, eu já quero fazer carinho e tudo, eu percebi que de uns anos pra cá, do nada, começou a ter mais muita loja pet, muita. Você que tá nesse ramo, você sabe o motivo ou foi simplesmente uma bolha que do nada acabou surgindo? É um conjunto de coisas, na verdade, que fizeram o ramo pet foi o único ramo que cresceu na pandemia. O único setor que cresceu na pandemia. Eu acho que é um comunhado de coisas. Primeiro, é desse motivo que você está falando. A gente tem cada vez menos tempo de ócio em casa, né? Então, as pessoas estão tendo filho mais tarde, estão tendo uma outra realidade e velocidade de vida. E acaba em que muitas pessoas adiam o fato de ter filhos humanos para terem pet. Porque a manutenção é menor, porque o compromisso é outro. Então, assim, acaba que as pessoas adiaram uma parte, que a gente está tendo normalmente filho mais tarde, tendo essa parte, e tendo pet. E eu sinto também que vem também uma parte da dificuldade de se relacionar. Eu sinto também que muitas das pessoas que além de amantes dos pets que a gente sempre teve, gente, é muito mais realmente... Assim, a troca com os pets, ela é completamente diferente do ser humano. Com certeza, eles são mais fáceis de lidar do que a gente, né? Sim. São parceiros, são mais fiéis, são mais parceiros para todas as horas. E eu acho que isso fica cada vez mais tendencioso. Então, assim, tem países que a população de animais já estão, assim, o crescimento de animais já estão maiores do que a densidade populacional, do que mais gente tendo filhos. Então, assim, é um movimento que eu acho que veio e com a pandemia agravou muito, né? Com a pandemia foi algo que você pela primeira vez foi convidada a se forçar a ficar em casa. E você teve que conviver ali. E aí é muito fácil valorizar o pet. É a melhor companhia que tem. Então... mas o pessoal critica muito, porque falam que há 20 anos atrás, vamos pra polêmica agora, eu só botava o resto de comida e pra ele agora tem perfume pet, isso pet, tem não tudo. Sei o que pet. O que você acha? Eu acho que tem 2 vertentes. Primeiro, eu acho que como a medicina, então, eu já vi muita gente falando, poxa, antigamente não tinha tanto câncer. Não, antigamente não tinha o diagnóstico de câncer. Era qualquer outra coisa, né? Sim. Então, eu acho também que essa parte, poxa, eu dava angu com carne pro meu cachorro e hoje eu tenho a ração e tal. Então, eu acho que a tecnologia, ela trouxe muita coisa que beneficiou muito. Então, assim, esse pet que ele tá falando que ele dava angu com carne, ele vivia 8 anos. Hoje eles vivem 14, 15. Então, existe uma contrapartida. Eu acho que a tecnologia trouxe muita coisa boa e trouxe muito bem-estar e qualidade de vida para esses pets. Em contrapartida, a gente tem pessoas que projetam no pet um humano que ele não é. E por que eu falo isso? Eu falo isso como um alerta como veterinária, tá? Eu amo meus cachorros mais que tudo, dedico minha vida a eles, fiz faculdade, meu marido também é veterinário, então a gente tem bicho, tem até um jabuti na minha casa. Uhum. Apaixonados por bicho. Só que a gente precisa saber diferenciar o que a gente está fazendo por luxo nosso
e a gente tá privando o bicho de ser bicho. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa cautela aí. Eu tenho algumas vivências que, meu cachorro, eu não deixo ele andar no chão, porque ele cheira o xixi dos outros, porque ele... Mas isso é do instinto do cachorro, ele precisa disso. Espécie, né? Ele precisa. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado de não levar ele para um lugar que ele não pertence. Porque somos espécies diferentes e a gente tem muito a agregar uma com a outra, mas precisamos entender a diferença. É igual quando agora começam... eu queria uma alimentação vegana para o meu pet. Gente... O cachorro, ele é carnívoro, né? Lógico que o gato, por exemplo, ele é um carnívoro restrito. Ele só come de caça, só vive de caça. O cachorro não. Ele é um carnívoro seletivo. Quando ele tinha caça, ele comia caça. Quando não, ele comia umas frutinhas e tal. Mas ele depende disso pro organismo. Então, ali, nesse momento, eu acho que ultrapassa um limite que não é legal. Sim. Porque ultrapassa o limite, principalmente entendeu? os gatos, né? E ignora a biologia. Exato. Sim, isso que eu ia te falar. Você tá projetando uma coisa sua que não é da sua espécie. Você vê muitos biólogos... Tem uns canais de biólogos, às vezes, que você vê no Instagram e tudo, que é bem interessante, gosto de acompanhar, que inclusive falam, o gato, ele, apesar de, entre aspas, ser domesticado, ele não é tão domesticado quanto a gente imagina. Ele tem esse instinto... felino, né? Claro. Ele tem esse instinto de caça muito grande muito ainda, aflorado. né? Muito aflorado. Tanto que botam vídeos, às vezes, por exemplo, um gato, ele encarando um urso. Ele, Sim. tipo assim, ele é assustado, mas meio que partindo pra cima de outros bichos. Por quê? Porque, justamente... E aí você quer privar... É injusto. Privar ele desse instinto, né? É injusto. É injusto. A sua marca, ela tem algum trabalho nas redes sociais que traga esse tipo de conscientização para o tutor? Eu falo muito, quando a gente está conversando assim, em treinamento de equipe, para as pessoas poderem dar esse tipo de instrução. Por exemplo, nas minhas lojas eu não vendo comida vegana. Porque eu de fato não acredito. E eu acharia uma irresponsabilidade eu, como veterinária, fazer propaganda de algo que eu não acredito. Então, assim, algumas coisas eu levo muito a sério. Todas as nossas unidades, em relação a essa transparência com o cliente, todas as nossas unidades que tem banho-tosa, a gente tem um banho-tosa aquário, que é aquele de vidro, que você consegue ver cada centímetro do banho-tosa, para mostrar que eu não tenho absolutamente nada a esconder. Pelo contrário, eu tenho a mostrar meus profissionais, que são ótimos profissionais, fazerem o trabalho deles ali sem nada que esconder. A gente teve muito escândalo, né, de maus tratos em banho-tosa. Então, assim, além daquele aquele vidro transparente, eu tenho uma câmera em cada banheiro, uma câmera em cada mesa, que é para se alguém questionar alguma coisa, tá aqui, tá feito, né? E essa parte que eu falo muito, que eu gosto de, às vezes, postar vídeo em rede social, é sobre as curiosidades dos animais, para ver se traz um pouco essa consciência. Então, um dia a gente estava na loja falando, e aí a gente fazendo propaganda de areia de gato. E aí, eu entre os vendedores, gente, vocês sabem por que o gato usa caixinha de areia? E eu não faço ideia. Eu falei, olha, porque o gato, ele é um predador, né, da natureza, ele é um carnívoro e um caçador exímio, e como um bom caçador, ele precisa esconder seus rastros, para que as presas não sintam o cheiro deles. Então, na natureza, ele encontrava a areia ou a terra para poder enterrar seus dejetos e a presa não sentir seu cheiro, e ele conseguir caçar com maestria. Pô, gente, eu não sabia. Eu falei, gente... Legal, sensacional. Então, assim, tem muita coisa legal, sabe? Exato. Agora, vamos falar um pouco da sua veia empreendedora, né? A gente está conversando, inclusive, tem 2 empreendedoras aqui, inclusive liderança, que é com a Karen. Eu tive aquela oportunidade de ver ali você comandando uma reunião e eu prestando atenção. Cara, tinha 4 ou 5 homens ali, acho que era 4 ou 5 homens ali, e ela simplesmente mandando na reunião, né? E eu, poder feminino. Não, eu olhando ali e tal, falando, e ela e fazendo aqui, fazendo ali, prestando atenção em mim. Então eu falei assim, gente, cara, olha. Multitarefas. Literalmente multitarefas ali. E eu acho bacana essa questão do empreendedor. Tanto que se você vê no meu canal, praticamente eu só falo com empreendedoras justamente porque eu gosto de incentivar esse empreendedorismo feminino. Eu gostaria de saber como é que depois que você experimentou, né, trabalhar nessa área do empreendedorismo, o que você começou a ver e acompanhar como é que é ser uma empreendedora mulher e ser uma empreendedora mãe?
Enlouquecedor. Muitos pratos pra equilibrar. Muitos pratos, eu acho isso. Eu acho que se alguém fala que dá conta de tudo, tá mentindo. Porque eu acho que se eu tô em uma reunião que ocupa o dia inteiro, provavelmente eu tô perdendo a lição de casa de fazer em casa e tá tudo bem. Eu aprendi a conviver equilibrando esses pratos. Tem horas que eu escolho mais um, tem horas que eu escolho mais outro. Tem horas que eu escolho mais um ou outro, mas eu acho que a tarefa maior, o que faz eu tentar pelo menos desenvolver o melhor papel em todos, é priorizar. O que está precisando de mim mais agora? Então, assim, agora está precisando mais de mim fazer processos. Então, tá bom. E aí, tudo que foge do criar processos, eu dou uma terceirizada, eu dou uma esperada. E agora o processo é esse. Agora o processo é recuperar fluxo de caixa. Então, Então, agora eu vou colocar minhas energias para recuperar fluxo de caixa. Onde eu posso melhorar meus custos, onde eu posso melhorar minhas compras, onde eu posso desligar pessoas. Aonde que está meu gargalo? Então, eu acho que é isso, é priorizar. Então, que tem momentos que com a minha equipe eu falo, olha, por exemplo, no ano passado, falei, gente, olha só, eu vou me dar de presente de aniversário 5 dias. Me liguem só se pegar fogo. Então, é isso. Eu acho que as prioridades pra gente não enlouquecer, pra gente conseguir tentar manter o máximo de vertentes que a gente consegue, é priorizar. E eu acho também que é ter pra quem priorizar. Que isso, com o tempo, como a Karen sabe, a gente vai formando pessoas, eu queria até te perguntar isso, porque você falou que na época que você teve o seu filho, você teve que fazer a gestão à distância, né? Uhum. E quando você faz a gestão à distância, você sai do operacional e começa a visualizar a sua equipe, o seu resultado à distância. E eu queria saber como que foi gerido tudo isso à distância, como que se comportou a sua equipe, como que foi a evolução nesse tempo, né? Deve ter ficado uns 3 a 6 meses isso. ali ausente, Quem né? dera 6, 3. 3 meses. Então, você sai do operacional e tem que fazer uma gestão à distância. Como que foi isso pra você? Foi um pouco caótico e talvez tenha, como eu falei, eu acho que os erros eles fazem a gente aprender mais do que os acertos. Então, nesse momento, não é que foi um erro, mas ali eu pude diagnosticar falhas, exemplo, na liderança. Por quê? E eu não falo falhas necessariamente deles, talvez falha minha de não tê-los preparado o suficiente no conhecimento que eu tinha, né? Por quê? Tiveram que fazer coisas que normalmente não faziam. Então, o que foi interessante pra mim? Que aí, a partir do momento que eu voltei, eu falei, vocês precisam saber fazer tudo. Porque eu não tô aqui pra sempre. Da mesma forma que quando vocês tiram férias, a loja de vocês também não pode pegar fogo. Então, assim, aí eu comecei a sentir essa necessidade de treinar a minha equipe. A gente tem treinamento só para gestão, né? Só para gerente. E nesse momento que eu me ausentei, eu não vou mentir, não. Foi bem caótico, assim. Meu marido também empreende comigo, né? Também faz parte de Animais. Então, ele, coitado, também com um bebê em casa, uma mãe, a esposa no puerpério. E ele teve que também se virar. Mas foi um pouco caótico. Eu senti que nesse momento, a gente estava mais despreparado do que a gente imaginou, sabe? E o que a gente faz isso agora é treinar para isso não acontecer. E gerir também a distância não é fácil, até para olhar valores, números, o que está acontecendo. Eu falo muito sobre isso, né? Às vezes, gerir um negócio, não necessariamente você precisa estar no operacional para fazer acontecer. Uhum. Na verdade, você faz um papel, assim, excepcional. É até raro, é admirável. Obrigada. Porque você faz o processo acontecer. Sim, eu tô falando porque eu pude ver ali que eu fiquei assim, caramba, e o pessoal prestando atenção. Não, ela tá falando aqui. Ela tava falando. Não, ela tava fazendo literalmente, além da reunião, ela tava fazendo literalmente 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Aí eu fiquei assim, gente, como é que pode? Eu tô fazendo um aqui e. Mas é porque o homem é limitado. Ele tem que aceitar. Eu tenho que aceitar. O que eu acho mais engraçado, Natália, é o seu pensamento, né? Você começou pequena, com uma única loja, e foi crescendo e amadurecendo a ideia. E você traz todo expert de grandes empresas. Então, criar processos, definir métricas de equipe, fazer treinamento, o quão é valioso isso dentro da sua empresa. Por quê? Aí, uma percepção minha, tá? Se eu estiver errada, você pode falar. Mas você tá se autoliderando, entendendo a dor dos seus funcionários e atacando ferida por ferida para construir uma equipe muito mais
de alta performance. Exato. Assim, parabéns. Obrigada. Não é fácil, não é tão fácil quanto parece, não. Não é fácil. Não é. Muitos pratos quebraram nessa jornada. Muitos pratos quebraram, né? e cairão muitos mais, eu tenho certeza. Sempre que eu tô próximo, assim, a alguma empresária, né? Como eu trabalho com mentoria financeira para empresários, então eu vou observando ali, né? Assim como a Karen também, a gente vai pegando os insights de tudo aquilo que você vai falando. E a gente sabe que no mundo corporativo, nós temos os 3 estágios ali da vida do empresário, né? Que é o operacional, o executivo e o estratégico. E hoje você tem 7 unidades, que você disse, ativas, rodando, com cultura, com todos os processos, assim como a Karen trouxe. Eu queria que você explicasse pra gente, porque a gente, né, quer ouvir e aprender. Como é que é esse ponto de inflexão em que você fala, não, agora aqui tá bom, vamos partir pro próximo, né? Como é que foi o ponto de inflexão da primeira pra segunda unidade e como você toma essas decisões a partir de agora, né, de hoje? Ótima pergunta, hein, Jéssica? Mas são 8, né, no total? Não, são 7. Tá. É algo que, eu confesso, eu não fiz nada disso sozinha, porque eu tô aqui no podcast, mas assim, tem umas cabeças maravilhosas, pensantes e geniais que trabalham comigo, que precisam ser exaltadas. Então, assim, eu acredito que uma das coisas que mais fez diferença é eu ter essas pessoas em cargos chaves. Então, um exemplo, eu gosto de lidar com pessoas, adoro lidar com pet, obviamente, e com cliente final mais ainda. Eu gosto dessa parte. Mas se você me põe no fiscal, você me demite em 1 semana, juro. Então, assim, aí em compensação, eu tenho uma pessoa excelente no fiscal que ela me notifica, olha, aqui vamos melhorar esse processo. Aqui não tá legal. Olha, o pessoal tá entrando com nota, não tá fazendo o balanço correto. Olha, não estão conferindo a nota fiscal quando chega, esse produto não chegou. Então, assim, não sou eu que cuido disso tudo. Eu tenho pessoas que me auxiliam. Então, nesses processos, eu tenho o Rafael, que faz a parte de compras, junto com o meu marido, Gabriel. Então, essa parte eu não me envolvo. Então, quando tem algum processo errado ali, eles vêm e falam, olha, esse processo a gente precisa melhorar. Vamos pensar juntos? E aí eu penso, como eu pego muito no operacional e no estratégico, bom, ok. Se esse processo está errado, então vamos sentar todo mundo aqui na mesa e desenvolver o que atende, o fiscal, o financeiro, a gestão e o operacional. E aí cria um fluxo. E aí você cria um processo em cima disso. Então, assim, aproveitando que você é da parte de financeira, meu Deus. Essa parte é a parte complexa, porque assim, isso a gente aprendeu também apanhando, que na verdade o faturamento ele é uma grande ilusão. É vaidade. É vaidade. Então, assim, eu estou nesse momento agora, quanto empresa, a entender que o orgulho, ele é inimigo do sucesso. Então, assim, a gente tem um pensamento agora que a gente precisa entender. Olha, se tal coisa não está funcionando, talvez a gente tenha que fechar e jogar nossas energias. É trazer o lucro como meta principal da empresa como um todo. Exato, e não o faturamento, o lucro em si. Então, assim, quando a gente pensa... Às vezes a gente vê gigantes por aí, né? E a gente sempre pensa que a grama do vizinho é sempre mais verde. E de fato não é. Então, assim, quando a gente troca com algum outro empresário... Essa semana mesmo, a gente ligou para um colega que é dono de outra rede em Niterói. A gente é concorrente, mas a gente não é rival, né? Todo mundo se dá super bem. E aí a gente se falando por uma troca de produtos e ele falou, cara, janeiro tá ruim aí? Eu falei, janeiro tá horroroso. Ele falou, nossa, aqui também, pelo amor de Deus. Porque a gente sempre acha que pro outro tá mais fácil, né? A gente não mostra as dificuldades e os percalços tão grandes que tem dentro de uma empresa, e esse né? é o perigo de você basear tudo no concorrente. Completamente. Preço, oferta, marketing. Você não se preocupar com a sua precificação e tentar sempre cobrir o outro, né? Então, isso tudo é muito complexo. Cada setor desse são em várias camadas, né? E agora eu tô nesse momento do financeiro de entender esse lado comercial mesmo, assim, por exemplo, a gente cresceu muito rápido. Sim. E isso, por um lado, é muito bom, mas isso, por outro lado, pode ser desastroso. Então, a gente tá num momento, quando me perguntam, Natália, a Animais Pet Center vai pra onde em 2025? Eu falo, vai crescer pra dentro, porque agora a gente precisa arrumar casa. Foram 3 anos de muita loucura, foram 3 anos de ótimas oportunidades, mas de um crescimento que a gente precisa agora ajeitar a casa, né? Você falou num ponto importante, né? Olhar pra dentro. Porque
Quando a gente fala de indicadores, assim, independente de você não ter esse expertise, né, de olhar o fiscal, de olhar o financeiro, mas como empresária, provavelmente você tem alguns indicadores chaves que você acompanha. Seja o ticket médio, seja o percentual de lucro efetivo da empresa. Como que você trabalha isso no dia a dia? E semanalmente, e não só com você, mas com a sua equipe para fazer o resultado realmente acontecer. A gente trabalha com um sistema de metas em todas as nossas unidades. E essa meta ela é calculada tanto estimando sempre um crescimento, né? Calculando os dias úteis que a loja está aberta. Então, levando em consideração quando tem muito feriado ou quando é uma data mais específica, assim. E a gente, junto com essa meta, a gente entrega a meta. Cada gerente divide pelo número de funcionários. Então, para ter uma meta diária, para cada um ter na sua cabeça, poxa, hoje eu preciso vender tanto, porque senão fica muito vago, né? Você fala um número final e a pessoa não se liga quanto que ela precisa vender no dia, né? Exato. Às vezes na cabeça deles fica E a gente também trabalha com um sistema que a gente faz assim, a gente tem essas metas que as pessoas devem seguir, e aí, se eles atingirem a meta, eles são bonificados. Além. Então, vocês têm a meta macro da empresa e individual? A gente tem a individual. Mas qual que é a virada de chave, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Se a empresa vendeu 100 mil reais e a sua meta é 150 mil, então não bateu a meta ali. Os seus funcionários, independente da meta macro, eles também ganham... eles ganham comissão. Eles ganham, só que eles ganham o dobro de comissão se eles atingirem a meta. Ah, que legal. Entendeu? Tá vendo? Um incentivo muito bacana. Exato. O que eu vejo muito no mercado... E a gente acompanha muito o ticket médio também. Ótimo. Eu acho que pro gestor, pro gerente, também é muito importante para ele ver qual vendedor performa. Porque às vezes o outro parece que faz vários atendimentos, mas o ticket médio é lá embaixo. Então, aquele que às vezes faz menor número de vendas, mas que se dedica mais e aí consegue agregar mais valor. Exatamente, entendeu? Pega mais itens por atendimento, consegue fidelizar melhor esse cliente, é um dado importante para o gestor. E como que você passa isso para sua equipe? Existe alguma reunião semanal, quinzenal? Só o gerente que tem a reunião, ou existe alguma escala que vai descendo para cada funcionário ter ciência, né, do que ele realmente está fazendo? No ano passado, a gente fez até o meio do ano, a gente fazia assim, a gente sempre fez uma reunião mensal com os gerentes, sempre. E aí, normalmente, era ou mensal ou quinzenal, dependendo do nível de coisas que a gente precisava passar para eles. Só que a gente fazia uma reunião, através do endomarketing, que atende a gente, que é a Primata Marketing lá de Campos, que eles faziam o seguinte, eles fazem uma gamificação. Então, o que era essa gamificação? A gente juntava todo mundo da empresa, tirando o time de logística, porque ali a gente estava falando de vendas, então o time de logística para eles não somaria tanto. Então, a gente juntava todo mundo da empresa, aqui no CDL, aqui pertinho, inclusive, eu alugava uma sala lá, e eles faziam um jogo, era um jogo de chão enorme, e através das provocações desse jogo, a gente ia trazendo coisas. Então, assim, dinâmicas. Venda, me fala quatro argumentos para você vender esse produto. E aí, os 4 que mais convenciam, ganhava. E aí, no final do ano, era um jogo pirata. Então, o tema eram navios piratas e tal, que sempre traziam a parte que a gente lida no dia a dia. Então, assim, começava algumas perguntas. Quiz, chegou uma mercadoria, qual é o passo a passo? Aí eu falava, conferir nota fiscal, conferir os produtos, olhar a validade da entrada no sistema. Sabe essas coisas assim? Né? Processos, para ir martelando, né? E aí, no final do ano, o time que ganhou, a gente levou para um restaurante temático de pirata que tem no Rio, Capitão Jack, e aí a equipe teve um rodízio lá e amaram junto com os piratas, e foi super legal. Então, a gente tinha essa reunião que a gente quer recuperar nesse ano agora, que era com todos os colaboradores, mas com os gerentes a gente faz mensal de forma religiosa e se precisa de mais alinhamento de 15 em 15 dias. Mas fala de números também? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente dá escrito também. Legal. Tipo assim, leva a pauta, né? Assim, olha, seu número é tanto, a gente manda também pelo WhatsApp, seu número é tanto, a meta é tanto, e a previsão pra meta tá tanto. Então, assim, se é no dia 15, a gente manda a previsão, até o dia 31 tem que fazer tanto a diária, pra eles conseguirem pensar. Ela é um case de sucesso. Gente, de fato, ela faz coisas que grandes empresas fazem e faz muito bem, né? Com pouco. Mas eu fico impressionada, porque eu falo assim, mesmo a gente fazendo isso, a gente ainda apanha muito. Nossa, e é normal. Eu acho que, às vezes eu pego algum cliente de consultoria e eles todos começam a consultoria falando
tudo que errou. Jéssica, fiz isso, comprei errado, fiz assim, fiz assado. E eu sempre começo da mesma forma. É natural. A gente precisa trazer o erro como uma parte natural do processo empresarial. E ele ensina muito mais, porque a gente nunca mais erra da mesma forma. Então, se você não passa por isso, às vezes lá na frente você vai tomar um tombo muito maior, que vai ser muito mais difícil de recuperar. Exato. Né? Então, assim, que ela falou, você é um case e tal, e você tá sempre trazendo os seus pés pro chão. Sempre que você fala com a gente, não, porque a gente erra, porque a gente apanha. E eu acho que isso é uma habilidade muito importante, porque o empresário, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que entender do negócio dele até para contratar bem. Porque se hoje você tem pessoas ali ao seu redor que podem fazer, né, te dar todo esse suporte, é porque você conseguiu enxergar e explorar aquela melhor habilidade que cada um tinha. Assim como você é boa no operacional, que eu já percebi que é dali que você gosta. Então, eu acho que isso é bacana. E aí eu queria que você trouxesse um pouco de como você baliza isso e trabalha, agora não a empresa, mas a Natália. O que você identifica assim, nossa, essa habilidade é que eu preciso desenvolver? Como é que você faz esse processo? Você vai ler um livro, você busca um consultor, um mentor, uma mastermind? Como que você se desenvolve como empresária para você ter esse posicionamento hoje e essas habilidades? Eu brinco que eu sou viciada em feedback. Eu realmente sou muito aberta a feedback e com o coração aberto. Eu sinto que, inclusive, é uma das grandes dificuldades do ser humano, como geral, é escutar o feedback. Porque ele, por diversas vezes, ele não é positivo, né? E tá tudo bem. E isso faz enxergar onde a gente não é tão bom, né? Então, por diversas vezes, quando a gente tá trocando, eu gosto da avaliação 360. Olha, a impressão que eu tive foi isso. E você, o que você acha que eu posso melhorar? E eu já escutei de vários colaboradores, porque eu dou essa abertura também, eu acho importante, essa troca de falarem, não, Natália, eu acho que isso aqui poderia melhorar. Isso aqui não ficou claro, o pessoal tá questionando. Isso aqui você deixou de falar e eu achava que era uma pauta importante de você ter falado. E eu acho que através disso a gente vai melhorando, né? Eu também, quando eu tenho uma decisão importante a ser tomada, eu nunca tomo sozinha. Não porque eu não acredito que eu possa tomar, mas porque eu não quero ser injusta. E eu não quero ter essa tendência de, às vezes, defender alguém por um lado pessoal que eu possa deixar interferir sem querer. Ou por um valor seu, que às vezes pode atrapalhar. Exatamente, que às vezes o que é imperdoável pra mim não é tão ruim pra outra pessoa. Então, assim, eu prefiro escutar aí pelo menos umas 3 opiniões pra gente ponderar pra ver se tá no caminho certo. E a sociedade traz muito isso, né? Quando você tem sócios, como é o meu caso, eu acho que a gente precisa aprender a escutar. Então, assim, tem vezes que vai ser feito a minha vontade e tem vezes que não. E eu não posso simplesmente emburrar e falar, nossa, não era isso. E começar a colocar defeito no que a pessoa escolheu. Viu? Eu falei que esse não era o caminho. Viu que não era? Tem que fazer dar certo, porque tá todo mundo no mesmo olha barco. Só. Se essa foi a escolha, então eu vou trabalhar pra essa escolha. Tomara que você esteja certo. E eu vou trabalhar pra essa escolha dar certo. Então, essas formas. Então, assim, tomar decisões em conjunto me ajuda. Escutar feedback me ajuda. E também entender no que eu não sou tão boa. Não é que eu não faço. Eu sempre falo, como a gente estava conversando aqui sobre o processo seletivo, que todo mundo faz de tudo um pouco. E assim é comigo também. Então, tem dias que eu vou estar tendo uma reunião super importante, com uma parceria, recebendo um cara de São Paulo, indo para uma feira. E tem dias que você vai me encontrar varrendo a loja porque alguém faltou, ou porque um motoboy saiu e eu tô fazendo entrega com o meu carro. Cansei de fazer isso. Então, assim, tem vários clientes que me conhecem e falam, ué, mas não veio de moto? E eu lá com o meu carro, não, no motoboy faltou, a entrega tá aqui. Então, eu acho que isso ajuda muito também, porque, primeiro, que a gente tem que estar aberto a tudo, e o autoconhecimento também. Então, a gente estava conversando de fazer algumas imersões, de entender quais são as minhas forças, e entender que no que eu sou ruim, eu posso não ser ótima naquilo, mas eu posso melhorar. Eu talvez nunca seja uma expert num fiscal, num financeiro, mas eu posso querer entender e saber ler um fluxo de caixa, um balancete. Exatamente. Né? Eu acho que assim, é o que a gente falou anteriormente. Pra mim, a curiosidade e a boa vontade é 80% do caminho andado. E eu falo isso porque quando a gente tem novos colaboradores, ou até os antigos mesmo, que começam, eu não sei. Gente, hoje em dia, a gente com o Google, você fala que você não sabe?
você sabe tudo. Na teoria, você sabe. Exatamente. Você pode falar, pesquisar. Olha, eu ainda não sei, mas eu vou pesquisar, mas eu vou procurar saber. Tem tanto canal legal, tem tanto acesso à informação, às vezes até demais, que até adoece a gente, né? Mas eu acho que é isso. E eu sinto que falta muito isso quando a gente vai fazer o processo seletivo. Eu acho que falta muito isso. Olha só, eu não sei, mas eu quero aprender, mas eu tô com vontade, mas eu quero trabalhar. Isso eu sinto que piora também, sabe? Com o tempo. Infelizmente, a gente vai ter que terminar. Mas olha, papo, tava demais Falei o papo. Demais, muito obrigado. Muito obrigado. Compartilhou com a gente. Olha, foi porque foi um enorme prazer aqui. Você tá compartilhando toda essa experiência. Acho que as meninas podem falar, né? Como é que foi, né? Com a experiência, né? De estar compartilhando isso tudo aqui com a gente. Quero aproveitar rapidinho e falar do patrocinador, porque eu esqueci de falar no começo, que é o Ateliê Doce Biscoito, que é a confeitaria artesanal. Uma delícia. Que tá aqui os biscoitos aqui, tá? Muito obrigado. Então, muito obrigado, tá? Acho que deve ter o Instagram. O Instagram é Ateliê_Doce Biscoito, tá? E eu quero que você desse uma mensagem aqui. Primeiro, falasse sobre o seu pet shopping e aproveitasse e passasse uma mensagem para os seus colaboradores. Perfeito. Que com certeza devem assistir depois. Primeiro de tudo, para os empreendedores que estão aqui acompanhando, eu acho que é isso, a gente tem que ter coragem e ao mesmo tempo pé no chão para poder exercer o que a gente faz. Nunca achar que o do outro é mais fácil, que a grama é mais verde no vizinho. Acredito que todos nós temos os mesmos percalços. O que eu acho que faz o sucesso é a persistência e a constância, né? Então é algo que a gente deve insistir. E quanto aos meus colaboradores, equipe, o que seria de mim sem vocês? Então, assim, eu agradeço do fundo do meu coração cada um que caminha comigo. Quem tá comigo há mais tempo sabe o caminho que a gente leva, as dores que a gente leva juntos também. E se Deus quiser, a vitória juntos também que a gente tá carregando. Então, eu só tenho a agradecer. Sem vocês eu não sou nada, sou só mais uma figurante aqui. Muito bom. Meninas, querem falar alguma coisa? Eu quero aproveitar para convidar você e todos os empreendedores que estiverem vendo, né? Eu vou estar fazendo uma masterclass exatamente com esses pilares que a gente conversou, né? Sobre processo, equipe, financeiro, exatamente para elevar essa cultura dentro das pequenas empresas e elas poderem também crescer como você cresceu. Ah, que máximo! Bom? Quando que vai ser? Dia 6 de fevereiro. E lá eu vou também estar lançando um trabalho que é exatamente para impulsionar empreendedores que querem ir para esse caminho que você vem seguindo. Que legal, que legal. Parei, com certeza. Bom, quero convidar também quem está assistindo para me seguir lá no Instagram. É Jéssica.dealcântara, né? Sou especialista em finanças para empresárias. E eu queria que vocês aproveitassem, né, essa oportunidade aqui, o que foi esse episódio, que foi maravilhoso. Tem, assim, ouro líquido aqui. E compartilhasse também com os empresários que você conhece. Porque a gente sabe que a jornada empreendedora ela é muito dura, mas ela não precisa ser solitária. Então, compartilhe com outras pessoas para que elas peguem que insights valiosos. Aqui, a gente não está falando só sobre pet shop ou veterinário. A gente está falando sobre gestão, né? Sobre ser um empresário completo. Então, eu tenho certeza que independente aí do seu negócio vai te ajudar muito e trazer aí muitos insights para você também. Ok, gente, muito obrigado. Muito obrigada tá? a vocês, de coração. E, gente, não esqueçam, tá? Curtir, compartilhar lá e responder. E também siga todo mundo aqui nas redes sociais. Isso aí. Valeu!